Olá, bem-vindo ao Reativer. Esse aqui é o nosso cantinho do alto desempenho, nosso cantinho do sucesso. Eu já vou de antemão pedir desculpa, porque hoje eu estou fazendo a gravação na área externa da casa. Então, se vocês ouvirem alguma coisa aí no áudio, tem um pessoal ali que está fazendo algumas coisas pro café, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre dinheiro, né? A gente tem que perder esse pudor para falar sobre dinheiro. Aliás, nesse vídeo você vai ver que muitos dos nossos problemas financeiros têm a ver justamente com essas percepções e essas crenças distorcidas que a gente tem a respeito do dinheiro. Há mais ou menos 8 anos atrás, quando eu comecei a aplicar as técnicas que eu ensinei para mais de 18 mil pessoas, técnicas de alto desempenho, de aumento de performance e de desenvolvimento pessoal e profissional, há mais ou menos 8 anos a minha situação financeira era muito, em termos de dinheiro, a minha situação de vida era muito diferente. Eu morava de favor na casa de um amigo, né? O que eu ganhava mal dava para pagar as minhas despesas. Quando eu passei a acreditar que realmente os meus problemas financeiros, acreditar no que os meus mentores me diziam muito à época, que os meus problemas financeiros não têm muito a ver exatamente com a quantidade de dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho, né? Os problemas financeiros, eles têm muito mais a ver com as crenças distorcidas que nós alimentamos em relação ao dinheiro e não necessariamente com a quantidade de dinheiro que você tem ou que você ainda não tem. Eu tenho plena convicção de que realização pessoal e profissional, ela não está totalmente atrelada à questão do dinheiro, ou o dinheiro não é tudo, mas o dinheiro é parte da realização pessoal e profissional, pelo menos uma consequência dessa realização, né? E as crenças que a gente alimenta em relação ao dinheiro, elas foram imputadas na nossa cabeça entre os nossos 0 e 12 anos, por coisas que a gente viu, ouviu ou sentiu repetidamente ou sob forte impacto emocional. Então, se você já se pegou pensando alguma vez que dinheiro não cresce em árvore, ou se você tem crenças como para ganhar dinheiro é preciso ter dinheiro, o dinheiro corrompe, se alguém ganhou muito dinheiro é porque fez alguma coisa errada, e coisas desse tipo, as suas crenças sobre o dinheiro já estão distorcidas. E se você hoje não gera a riqueza que você gostaria e não tem os resultados financeiros que você gostaria, muito se dá em função dessas crenças distorcidas. Eu aprendi, né, ao longo desse processo de transformação que impactou a minha vida, minha situação hoje é muito diferente, né, da situação que eu vivia 8 anos atrás, quando eu comecei esse processo de mudança. Eu aprendi que a gente não pode tratar o dinheiro como alvo. O dinheiro não pode ser o alvo, né? O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é a consequência do cumprimento da nossa missão e do alcance do nosso propósito. Nós temos que trabalhar, produzir com foco na nossa missão e no nosso propósito, no que é o sentido existencial da nossa vida. E aqui mesmo no canal, em outras áreas do Reativers, nós temos um vídeo que trata dessa questão da missão e do propósito. Mas aqui, especificamente, a gente está falando de dinheiro. E dinheiro é a consequência de alcançar o seu propósito, de cumprir a sua missão. Você não pode trabalhar tendo dinheiro como alvo. Você não trabalha para gerar dinheiro. Você trabalha por um ideal. E o dinheiro é a consequência. E é preciso reformular as crenças que você tem em relação ao dinheiro. E a boa notícia é a seguinte. As nossas crenças, elas são definidas por um conjunto de sinapses neurais, conexões entre os nossos neurônios. Então nós formamos crenças, mas não quer dizer que nós não possamos reformular as nossas crenças, porque existe um conceito que chama plasticidade neural. Então, para transformar suas crenças a respeito do dinheiro, eu costumo muito dizer para as pessoas o seguinte: você tem que, para ser rico, né, ou para gerar riqueza, você tem que agir como as pessoas ricas. Se você quer nadar com os tubarões, você tem que ser um tubarão, tem que ter o comportamento de um tubarão. Engraçado é que quando eu digo isso para as pessoas, né, para ser rico você precisa reproduzir o comportamento rico, elas pensam que esse comportamento é esbanjar dinheiro, né, esbanjar um dinheiro que elas ainda não têm. E quando eu falo de comportamento das pessoas ricas, eu não estou falando de esbanjar dinheiro, porque não foi isso que tornou essas pessoas ricas. Eu estou falando de ter o comportamento das pessoas ricas, inclusive o comportamento que elas tinham quando não eram ricas. Né? As pessoas ricas têm algumas características específicas, as pessoas bem-sucedidas têm algumas características específicas. Quando eu digo que você tem que se comportar como elas, eu estou dizendo que você tem que ser obcecado por informação, por conhecimento e que você tem que investir no seu próprio conhecimento. Eu estou querendo dizer que você tem que acompanhar tendências, eu estou querendo dizer que você tem que descobrir qual é a sua missão e o seu propósito, que você tem que trabalhar por um ideal.
E o dinheiro vai ser consequência do impacto que você vai gerar a partir do momento que você cumpre a sua missão e alcança o seu propósito. Então, pensa nisso. Eu sei que a princípio é difícil de acreditar, mas só quando eu acreditei, eu mudei a minha situação e as pessoas com quem eu já trabalhei mudaram a sua situação. Essas 18 mil pessoas que eu impactei nesse intervalo de 8 anos e alguma coisa, só mudaram a sua situação porque começaram a perceber que os problemas financeiros delas nada tinham a ver com a quantidade de dinheiro que elas tinham ou não tinham. Eram as crenças financeiras, a maneira como elas lidavam com o dinheiro. Isso realmente é muito poderoso se você começar a acreditar nisso e reformular suas crenças. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Pensa nisso, porque sucesso não é só dinheiro, mas o dinheiro é uma consequência do sucesso e da realização, e ele é muito bem-vindo. O dinheiro não corrompe, né? O dinheiro não é um mal necessário, ele é o resultado de um trabalho bem feito. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.